e conversar com o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes. A vocês, Aidan, um grande abraço para você e para o Manuel. Amanhã a gente está de volta. O Ulisses vai arrebentar hoje à noite. Essa decisão formidável. Decisão é sempre fantástico, né? Palmeiras e Corinthians, então Corinthians e Palmeiras. Ulisses Costa vai arrebentar com uma audiência formidável hoje na Bandeirantes. É isso aí. Um abraço. Decisão é com a Bandeirantes Panvec. É isso aí, com o Ulisses Costa e toda a equipe da Bandeirantes. Até amanhã, Panvec, Beatriz, um abraço. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. Participe do Fala Galera de hoje. Seguindo a pauta do programa do Fala Galera, pensando em um elenco mais experiente e com uma média de idade mais alta, como o da Ponte, você acha que um plantel com 25 a 30 jogadores está de bom tamanho ou acha pouco para toda a temporada? 97102-1493 97102-1493. E pensando em um elenco mais jovem, com uma média de idade não tão alta como a do Guarani, você acha que um plantel com 25 a 30 jogadores está de bom tamanho ou acha pouco para toda a temporada? Opine. 97102-1493 97102-1493 é o WhatsApp do programa para você mandar mensagens de áudio e mensagens de texto. Ambas curtas, né? Assim dá tempo de você permitir que mais pessoas participem do programa. Pautas da Ponte. Seguindo na preparação para a estreia na Série C, Ponte tem jogo-treino marcado contra a Inter de Limeira no sábado de manhã, 10 da manhã, no Majestoso. Tendência é que Valentim utilize duas equipes diferentes, assim como o que aconteceu na última atividade contra a Portuguesa. No primeiro tempo, 1-1. E no segundo tempo, 2-0 para Macaca, com um time completamente diferente do primeiro tempo. Após cancelar acordo com Kevin, do Paysandu, diretoria da Ponte segue em busca de um novo lateral esquerdo. Atualmente, o time de Alberto Valentim conta com Arthur e Danilo Barcelos para o setor. Ponte perde para o Ituano no Majestoso na estreia da equipe sub-20 da Série B do Campeonato Brasileiro por 2-0. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Preparador físico detalha a recuperação de Gé e Elvis. E tem as pautas do Guarani para o programa de hoje. Samuel fala sobre o período que passou lesionado e sobre o tratamento realizado pelo Guarani. Samuel comenta sobre a formação que já jogou na carreira.
Samuel explica convite de Pastana para atuar no Guarani. Felipe Vick, fisiologista do Guarani, explica sua função detalhada. Felipe Vick explica como funciona o monitoramento dos jogadores antes e depois das partidas. Felipe Vick comenta sobre o pouco tempo que o clube teve na pré-temporada. Rômulo Amaro, presidente do Guarani, diz que terão mais reforços para a Série C. Guarani oficializa empréstimo de Ian Henrique e rescisão de Lucas Adel. Lateral foi transferido para o sub-20 do Internacional, enquanto que o zagueiro acertou com volta redonda para a disputa da Série B. Em entrevista ao podcast do próprio Guarani, presidente Rômulo Amaro confirma mais reforços para a sequência da temporada, mas não citou nomes. JP Galvão, do Botafogo, fica próximo do acerto com o Guarani. Diretoria está no mercado em busca de reposição para a lateral direita após saída de Ian Henrique. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com 3 reforços, Bugre avança em negociação por lateral direito. E tem as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. CBF mantém conversas com Jorge Jesus como plano B para evitar novela por Ancelotti. Italiano é o preferido, mas a entidade trabalha com informação de que abrir mão do Mundial pelo Al Hilal não seria um problema para o português, podendo treinar a seleção a partir de junho. Apenas pauta 2. Apenas um empresário, Giuliano Bertolucci, é responsável pela carreira de 8 jogadores da seleção, em um total de 30 atletas convocados, incluindo os que saíram por conta de lesão e seus substitutos. Isso representa 27% da lista. Apesar de estar há bastante tempo no mercado, Giuliano Bertolucci ganhou projeção internacional ao participar da complexa e histórica negociação de Neymar ao Barcelona em 2013. Pauta 3. Palmeiras inaugura setor geral norte na estreia do Brasileirão contra o Botafogo. O espaço tem capacidade para 750 torcedores que vão acessá-lo pelo portão B e terá ingressos com preços inferiores aos cobrados para as outras áreas do estádio. É o único em que a torcida assiste aos jogos em pé. A implementação vinha em discussão ao longo dos últimos meses. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte sempre muito querido com a gente, acompanhando o dia a dia do nosso trabalho. Vamos aqui às pautas do dia, afinal de contas, o tempo urge e o Fala Galera entra em campo agora. Pensando em um elenco mais experiente e com uma média de idade mais alta como o da Ponte, você acha que um plantel de 25, 30 jogadores aproximadamente está de bom tamanho ou acha pouco para a temporada? No caso da Ponte, como a média de idade é um pouco maior, e tudo isso no campo teórico,
eu acho que poderia trabalhar, o ideal seria 28 jogadores, mas no caso da Ponte eu trabalharia com 34 jogadores, pelo fato da idade média ser um pouco acima principalmente dos seus adversários, né? E a mesma pergunta serve para o Guarani, pensando em um elenco mais jovem, e é verdade, com uma média de idade não tão alta como o do Guarani, você acha que um plantel com 25 a 30 jogadores está de bom tamanho ou acha pouco para a temporada? Não. 28, 30 jogadores é um número muito satisfatório, mesmo porque não adianta ficar inchando o elenco, bota a molecada para jogar, o importante é também ter as contas em dia, um elenco equacionado, enxuto, para que também, além de dentro do campo, né, a gente torce para tudo ir bem, fora de campo também a coisa continue organizada, Batista. 17h10 e no programa de hoje tem presentes para você. Um par de ingressos do Hop Hari, mais um boné exclusivo. Um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Um par de ingressos para o Hop Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Para participar é bem simples, tá? É só você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Onde fica esse canal de vídeos? Fica lá no YouTube. É só você entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É lá que se encontra o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes com mais de 50 mil assinantes. Se você não é assinante, seja assinante. Essa é uma exigência para você participar dos sorteios. Caso você ainda não é assinante, seja assinante, é muito simples, é muito fácil. A plataforma oferece uma grande facilidade para você ser assinante. E é de graça, você não paga nada. Então, um par de ingressos do Hop Hari, mais um boné azul, que é a cor da Rádio Bandeirantes, com o logotipo da emissora. Você vai entrar lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E ali onde o pessoal deixa os comentários, tem um formulário para você preencher. Preencha o formulário, é simples, é fácil, e aí você já estará habilitado para concorrer. O sorteio será durante este programa. Participe e boa sorte para você. Esporte em debate, 17h13. A mesa de áudio é de Pedro Piscinato. Ele que comanda o som que vai para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Portanto, é uma imensa responsabilidade. E Lucas Pessoa, que também tem uma imensa responsabilidade. É o homem por trás do rádio com imagem. Opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Um intervalo rápido e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Imagine 1 bilhão de copos de água, 2,5 voltas em torno da Terra. Pois é essa, a quantidade de água que Campinas consegue armazenar com a inauguração do 20º reservatório. Agora temos água para mais de 20 horas em caso de uma eventualidade. São 196 milhões de litros. Isso daria para encher 784 torres do Castelo. Sanasa há 50 anos. Essencial para o futuro de Campinas. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19 3278 4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 17 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você participa das enquetes do dia ou então qualquer outro assunto que você também queira debater aqui conosco. É só mandar para cá. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp, mensagem de áudio e também mensagem de texto. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Diz o Eufunizaniol. Eufunizaniol. Grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Olha, a sua mensagem é enorme. É um texto realmente muito longo. Prometo que vou ler o seu texto com muita atenção. Não dá para ler no ar, mas fora do ar vou ler sim com atenção. E ele, só para colocar uma parte do texto, a goleada sofrida pelo Brasil contra a Argentina por 4-1 gerou um forte debate sobre o futuro da seleção. Enquanto alguns enxergam esse revés como um desastre, é preciso lembrar: goleadas fazem parte do futebol. O que realmente importa é como o Brasil vai reagir a essa derrota. O problema não é apenas um jogo perdido, mas sim a falta de liderança séria dentro da CBF. E ele está dizendo aqui, e a solução? Liderança forte e planejamento estratégico. A crise na CBF é a necessidade de um novo comando. Bom, é o seguinte, o texto segue nele, faz uma série de ponderações. O Eufunizaniol, muito obrigado pela sua participação e também por ter escrito com muita atenção esse texto que você mandou pra gente. Mas até gostaria também da participação do CH. Como mudar o comando da CBF, que é o que está sugerindo aqui o nosso ouvinte, Eufunizaniol, sendo que das 27 federações, o Edinaldo Rodrigues teve a maior votação da história. Foi eleito agora recentemente. As 27 federações, ou seja, 100% dos votos, votaram na reeleição do Edinaldo Rodrigues. Isso significa que todas as federações estão satisfeitas com o comando. Outra coisa, 33 clubes dos 40 com direito a voto votaram no Edinaldo Rodrigues. 20 da Série B e 20 da Série A. A Série A tem voto peso 2 e a Série B tem voto peso 1. Então, 33 dos 40. Só 7 clubes. Não vou lembrar aqui de cabeça, mas aqui da região, por exemplo, o Red Bull Bragantino não votou. Não se absteve do voto. Não participou da votação. O outro foi o Novo Horizontino, que também não participou. Mirassol também não participou. Aí são 3, né? Estão faltando 4. Flamengo, Fluminense, Corinthians, aí mais 3. Então tá faltando 1. Então esses 6, tá faltando 1, já eu lembro, não participaram desta votação. No total, 7 clubes. Então significa que a imensa maioria está satisfeita com o comando atual da CBF. E outra coisa, o ouvinte fala aqui de goleada, que a goleada, o revés, serve para repensar. Olha, quer mais goleada do que o 7-1? E eu pergunto para você, CH, o que mudou depois do 7-1 que tomamos no lombo, em plena Copa de 2014 no Brasil? O que mudou no futebol, hein, CH? Mudou para pior. Mudou para pior. Na minha opinião, mudou para pior. Aquela seleção ainda a gente tem um pouco mais de respeito por ela, né?
um pouco mais de respeito. Agora o respeito se foi. Ninguém respeita a seleção brasileira mais. Como disseram alguns argentinos que atuaram nos 4-1, não adianta ficar falando e história não ganha jogo. O futebol mudou muito. E nós tivemos a grande oportunidade no 7-1, ou pós isso, de se organizar e realizar um projeto para a seleção brasileira. Como fez a Alemanha, como fez a Espanha, como fez a França. Não é? Perderam, tomaram escovadas, né? Sentaram numa mesa, olha, a gente precisa mudar. Se continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo, que é fracasso em cima de fracasso. Quantas Copas do Mundo aí, a Itália, por exemplo. Então, há problemas nos 4 cantos do planeta. O que, na minha modesta opinião, tem que acontecer, já faz muito tempo, é a CBF ter outro comando. Não me parece possível, né? Porque os times e as federações deram oportunidade para o Edinaldo, que é um paraquedista, é um político, ficar mais 4 anos, e eles mudaram também o estatuto. Ele pode ficar até 2034. Veja só você que buraco que nós estamos enfiados, não é? Ele não tem competência, eu não estou falando de honestidade, eu estou falando de competência. Ele não tem competência para ser o comandante da CBF. E tudo que acontece, né, com este comando frouxo, com esse comando político, que não faz por meritocracia, não é? Dá no resultado que tem dado. A seleção brasileira, Batista, vamos combinar, está jogando mal faz tempo, né? Não é agora. Ela está jogando tão mal que nós estamos morrendo, eu pelo menos, morrendo de saudade do Tite, que não era o ideal, hein? Mas diante dos 2 momentos, eu sou muito mais o Tite do que Fernando Diniz, Ramon, Dorival Júnior. Eu respeito todos os profissionais, mas eles não têm tamanho para dirigir a seleção brasileira. O seu Edinaldo, além de tudo que eu falei, ele ficou sonhando com o Ancelotti durante 1 ano e tomou uma banana do treinador do Real Madrid. Ele tem que pisar no chão agora e entender. E precisa tirar todo mundo de lá, tá? Todo mundo. Já que nós não temos nada, estou falando dentro do campo, que comece tudo do zero. Inclusive o seu Caetano, né? Outro cara que é muito competente, mas se mostrou incapaz, não é? Aquela entrevista que foi dada pelo Rafinha, para o Romário, aquilo não poderia ter sido permitido pela assessoria, pela diretoria de futebol, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, você quer conversar, Romário? Nós vamos conversar depois do jogo da Argentina. Então, o Dorival não tem comando, o Edinaldo não tem comando, e agora fala-se a boca pequena que não vai ser o Jorge Jesus, porque o Neymar não quer. Neymar que é um jogador imaginário, né? Neymar é um jogador imaginário. A gente espera que ele esteja na próxima Copa, a gente espera que ele se recupera, mas ele nunca se recupera. Nunca. Então, já está mais do que na hora de a gente seguir um caminho aqui paralelo. Se ele ficar bom, vai inserir ele na seleção brasileira. Não desenvolver um trabalho, como o seu Dorival falou, em cima do todo jogar em função do Neymar, que não joga nunca. Veja a sucessão de erros e de escolhas equivocadas que essa CBF e a seleção brasileira. Portanto, e tem que escolher o nome correto, né? Não acho que passa por o Renato Gaúcho, não acho que passa por Rogério Ceni, não acho que passe por Felipe Luiz. Precisa ser de um cara que tenha comando e que seja pelo menos do mesmo nível que essas estrelas, entre aspas, né? Porque eles são estrelas na parte midiática. Na bola não é estrela, na seleção não é. Seu Vini Júnior joga no Real Madrid, seu Rafinha no Barcelona, na seleção brasileira não há efetivamente nem comparação. Então precisa ser um treinador, um comandante, já que tem que continuar com o Edinaldo, que tenha ascendência perante esses caras, que chegue chegando. E se precisar num jogo, no primeiro tempo, mudar 3, que é o que o seu Dorival devia ter feito lá no Monumental contra a Argentina, com 13 minutos ele tinha que trocar 3, para deixar os caras espertos. E além do futebol desorganizado, não ter padrão de jogo, tudo isso que a gente já discutiu, o mais grave de tudo é que a Argentina correu o dobro do que correu o Brasil.
Então, pelo menos, equipara na vontade, né? Dá uns rabos de arraia, né? Faz alguma coisa. Mas não, o time parecia que estava jogando um amistoso. Então, esses caras, eles estão sem comando, eles não estão nem aí pro futebol brasileiro. Eu, depois do jogo, falei aqui, depois do jogo, eu fiquei extremamente nervoso. Dormi mal, me incomodou, porque a seleção brasileira, além de perder, foi humilhada. Aliás, nós estamos sendo humilhados desde 14, né? E ninguém faz nada. A esperança é um novo comando. E o comando que tem que ser cara acima da média. Mourinho, Klopp, Ancelotti, precisa ser Jorge Jesus, precisa ser cara que chegue chegando nos caras. Você joga a bola, você vai ficar no time. Se você não jogar futebol, você tá fora. Fora. Então é isso que eu espero que aconteça a partir de amanhã. Mas duvido muito que aconteça, Batista. E olha o seguinte, falei aqui Novo Horizontino, né, no 7 que não votaram no Edinaldo Rodrigues. Não, o Novo Horizontino votou. Os 7 que não votaram: Red Bull Bragantino, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Mirassol, Santos e Corinthians. Esses foram os 7. Apenas os 7 que não votaram dos 40 clubes da Série A, das séries A e B. Red Bull Bragantino, Série A. Fortaleza, Série A. Flamengo, Série A. Fluminense, Série A. Mirassol, Série A. Corinthians, Série A. Isso significa que os 20 clubes da Série B votaram no Edinaldo Rodrigues. Então, meus amigos, como é que vai mudar esse estado de coisas, sendo que está tudo cooptado de ponta a ponta? Não tem como mudar. Aí a única maneira que tem é ter um agente interno sabotador. E já acontece isso há milênios, né? A época do Império acontecia muito isso. Tinha um rei lá que a todo instante estava alguém interno sabotando e tentando matar para colocar um outro lá. Não estou dizendo que vai matar o Edinaldo Rodrigues, não é isso. Pelo amor de Deus, né? Mas é destituir do caso, é isso que eu estou dizendo. Então, aconteceu agora com o Caboclo. O Caboclo caiu numa armadilha que foi montada para ele lá e ele foi destituído por assédio sexual. Burro! Caiu numa armadilha e foi destituído do cargo. Então, quando tudo está cooptado, não tem jeito, não tem como mudar. Então o Edinaldo Rodrigues vai continuar mandando no futebol brasileiro e não tem como mudar esse estado de coisas. Boa tarde, Batista e equipe. Apesar da seleção brasileira estar jogando mal, um bom técnico pode fazer nossos jogadores jogar, pois temos excelentes jogadores. Valdir de Paulinha. Grande abraço para você, Valdir. Muito obrigado pela sua participação. É verdade. O Brasil tem ótimos jogadores, tem jogadores que são protagonistas em vários times do mundo e jogariam como titular em qualquer uma das principais seleções do mundo. Mas na seleção brasileira não joga. Então o que é que está acontecendo? É o técnico que não sabe escalar, que não monta um plano de jogo para que esses atletas possam luzir. Por que é que o futebol desses caras... Vinícius Júnior, eleito recentemente o melhor do mundo. Por que que o futebol dele na seleção brasileira fica eclipsado? Será que falta um comando? Alguém que realmente possa falar, olha, você tem que jogar aqui desse jeito, tem que jogar dessa maneira, montar um gabarito, uma forma de jogo que possa beneficiar o atleta. Eu não sei se é isso.
mas dá a impressão de que é isso, então pode sim uma mudança de treinador mudar a cara do Brasil, porque individualmente, a seleção argentina, tirando o Messi, e talvez mais um jogador, Almada, que aliás jogou no lugar do Messi. Os demais jogadores da seleção da Argentina, na sua maioria, esses jogadores são inferiores tecnicamente aos jogadores brasileiros. E aí o que acontece? O Depou, por exemplo, você acha que o Depou joga mais? Não estou falando na seleção, hein? Estou falando em clubes. Você acha que ele joga mais do que os jogadores brasileiros? McAllister, você acha que joga mais do que os jogadores brasileiros? Estou falando em clubes. Aí esses caras vão para a seleção, eles se transformam. Eles, quando entram em campo, a impressão de que os caras estão indo para a guerra, armados até os dentes. Ninguém toma a bola deles. Eles são absolutos e, inclusive, eles conseguem dar muito mais do que aquilo que eles dão em clubes. Tirando o Messi, né? Não estou falando do Messi, que é extra classe, é acima da curva, acima da média. Mas na seleção eles rendem muito mais. Então por quê? Qual é o motivo? Por que os nossos jogadores na seleção rendem muito menos do que em clubes? 17h36, chegando com informações da Ponte Preta. Chegando no pedaço, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca segue se preparando, treinando para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e tem mais uma movimentação importante, hein? No próximo sábado de manhã, no Estádio Majestoso, o jogo-treino contra a Inter de Limeira. A Inter que está se preparando para disputar a 4ª divisão, a Série D. É uma movimentação em que o técnico Alberto Valentim até pode utilizar equipes diferentes, como foi na atividade contra a Portuguesa. É a opção e é a tática usada pelo treinador para observar o maior número de jogadores e não somente jogadores, né? Formatações táticas também são testadas durante essas atividades. O resultado, claro, é o menos importante. O placar é o que menos importa, mas sim aquilo que o treinador consegue extrair do seu grupo na disputa do jogo-treino. Macaca segue em busca da contratação de um lateral esquerdo. A bola da vez era o Kevin, do Paysandu. No entanto, o acordo acabou sendo desfeito, né? O jogador tem uma contusão no joelho, que impede de atuar aí por boa parte da sequência da temporada. Por isso, o Kevin foi descartado. Atualmente, para esta posição, tem o Arthur e o Danilo Barcelos. O Alberto Valentim quer pelo menos mais um jogador aí para ocupar e brigar por uma vaga de titular na lateral esquerda. Ponte está se reforçando. Já tem aí acertos com 3 jogadores. Alguns nomes ainda devem ser anunciados. A Macaca que quer logo, né, conseguir aí uma das 2 vagas para sair desse tormento que é a Série C do Campeonato Brasileiro e retornar ainda nesta temporada para a Série B a partir do ano que vem. As informações da Ponte aqui no Esporte em Debate. Sabe aquele carro que você está aí procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe aí no seu bolso. Só na Emerson Canadá Veículos, viu? Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área,
e o número 3278-4461. Anote aí, anote que eu vou repetir, 19, o código de área e o número 3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. Bom, CH, falando aí o noticiário da Ponte Preta, a Macaca que deve estrear na Série B no dia 12 de... Aliás, na Série C, no dia 12 de abril. Quem dera, né, fosse Série B, seria muito bom que fosse a Série B. Mas o time foi rebaixado, Série C, portanto é o correto e será provavelmente no dia 12. Dia 12 é um sábado, às 5 da tarde, contra a equipe do Figueirense em Florianópolis. E a Ponte tem esse jogo treino contra a equipe da Internacional de Limeira, sábado, às 10 horas da manhã. Importante dizer que os portões estarão fechados, então o torcedor não pode comparecer, assim como também a imprensa não pode comparecer. Já foi feito isso, né, diante da Portuguesa, e agora repete a dose nesse jogo treino contra a equipe da Internacional de Limeira. Mas o que você espera, CH, nesse jogo diante da Internacional? Nós vimos aqui um time que a Ponte colocou em campo no jogo diante da Portuguesa. Eu até vou repetir aqui, né, para que você realmente possa relembrar o time que entrou em campo, o time que começou o jogo. O time que começou o jogo. Diogo Silva deve ser o titular, evidentemente, né? O goleiro mostrou muita competência. Maguinho deve ser o titular. Aí 3 zagueiros, Vicente Concha, Sérgio Rafael e o Danilo Barcelos, com o Arthur jogando na lateral esquerda. Meio de campo com Lucas Cândido, Luiz Felipe e Serginho. E na frente Bruno Lopes e Vitor Andrade. Então o que você espera? Você acha que ele repete esse time? Esse time foi um time experimental. Desse time, quem é que efetivamente você acha que será titular, hein, CH? Bom, o que eu mais espero é ver o Gé e o Elvis em campo, nessa movimentação contra a Inter. Eu estou muito curioso para saber, principalmente o Gé, se ele vai voltar com confiança, sem medo, depois dessa contusão séria que ele teve. Então, tem 2 aspectos que seriam, não sei se é possível, não tem informação, se eles estarão ou não à disposição ou se eles participarão dessa movimentação. Esse é o primeiro aspecto. Eu acho que contra a Portuguesa, essa formação que você trouxe, Batista, era o que tinha para o momento. E por que eu estou dizendo isso? Chegaram jogadores diferentes, de lugares diferentes, de preparação diferente. Cada um veio de um canto do país, de uma origem, não é? E aí, para você colocar todo mundo mais ou menos equiparado, não é? Principalmente na parte de força, né? Enfim, todos os aspectos físicos, você leva um tempo. Então, do jogo da semana passada, foi sexta, né? Se eu não estou enganado, até sábado, passou mais uma semana. Então, é mais uma semana de preparação técnica, física e tática. O que eu espero um futebol melhor do que foi praticado contra a Portuguesa. Eu espero que o time vença, que é melhor sempre vencer do que perder. É isso também que eu espero. Agora, esses jogos treinos, eles servem para o treinador realizar várias experiências. Então ainda não dá para formatar um time ideal, porque a gente não sabe a distância, qual é a condição de cada atleta, física e técnica. Então, na segunda-feira, quando nós, acredito que nós tenhamos a formação da Ponte, a primeira formação e a segunda formação, você compara com o primeiro jogo, né, contra a Portuguesa, e aí você começa a tirar algumas conclusões.
A gente conhece, eu já conheço o trabalho do Valentim, eu sei que ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros, não vai abrir mão. Esse vai ser o esquema tático mestre dele com variações. É isso que ele vai fazer. Para mim está muito claro isso. Muito claro, muito claro. Porque só o fato da Ponte estar no mercado contratando um lateral esquerdo explica o que eu estou falando. Ele vai continuar jogando com o Arthur na lateral esquerda e mantendo o Danilo Barcelos como quarto zagueiro, ou como back do lado esquerdo. Isso para mim está muito claro, a não ser que a Ponte ali no setor contrate outros jogadores. Quase trouxe o Kevin, mas ele se machucou, estava contratado. Então assim, Batista, o mais importante de tudo não é o resultado, o mais importante é realizar pelo menos uma vez por semana um jogo treino, para tirar esses caras da mesmice, né? Que fica físico, né? E treino tático, você precisa rolar a bola. Eu não estou falando de coletivo, estou falando de um jogo com algum grau de dificuldade. Então eu acho que esse jogo contra a Inter de Limeira, conhecendo um pouco que a gente conhece dos jogadores e do comando da Inter, eu acho que vai ser de muita valia para a Ponte. E tem que ser assim. O resultado é secundário, mas lembrando, é sempre melhor vencer do que perder, né, Batista? Ah, não tenha dúvida. Mas para você, quem você acha que vai ser titular nesse time que atuou diante da Portuguesa? Claro, muitas experiências serão feitas. Mas eu vou falando aqui e você vai dizendo quem que você acha que vai ser titular. Pois não. Diogo Silva. Titular. Maguinho. Titular. Vicente Concha. Não consigo responder. Acredito que é banco. Sérgio Rafael. Banco. Danilo Barcelos. Titular. Arthur. Titular. Lucas Cândido. Titular. Luiz Felipe. Banco. Serginho. Depende da recuperação do Elvis, mas no meu time o Serginho joga. Bruno Lopes. Banco. E Vitor Andrade. Titular. Tem o Jean Dias também, né? Não, agora eu vou perguntar o time 2, né? Quem legal, é que você acha que tem chance de ser titular? Ok. Pedro Rocha. Banco. Pacheco. Banco. Darley Santos. Esse eu preciso observar, já que o Concha é a opção pelo lado direito entre os 3 zagueiros, esse tem chance de ser titular. Matheus Silva. Banco. Diego Leão. Esse eu gosto, cara. Mas ele não vai tirar o Danilo Barcelos ali dos 3 zagueiros para colocar o menino. Tomara que coloque, porque ele é bom jogador. Rodrigo Souza. Banco. Dudu. Banco. Diego Tavares. Banco. Jean Dias. Titular. Então você mudaria do time que enfrentou a Portuguesa apenas 3, né? Sim, apenas 3. Apenas 3 jogadores. Tá certo, tá aí a opinião. Ressaltando, Batista, se você me permite, que a gente precisa ter a certeza de que o Elvis estará ou não na estreia, o Gé estará ou não na estreia. Então, esses 2 tendo condição, muda muita coisa aí. Legal, 18h48, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala. Boa tarde, Batista, boa tarde, CH, equipe nota 10 da Bandeirantes. Ô, CH, então tá escrito o porquê que o Brasil não vai, ninguém vê uma luz que possa melhorar. Tipo assim, eu que já acompanhei 82, 86, 90, 94, 98, até agora, ninguém tem a menor esperança de melhorar. Um presidente que ficou mantido no cargo por liminar. Aí você começa por aí.
Agora, um treinador não pode ser contratado porque um jogador, provavelmente o pai dele, não gosta do cara. Gente, como vai dar certo? Eu tô com o Vampeta. Ele falou assim, esquece. Em 2002 foi uma luta, fechou o grupo para ganhar. E tinha 5 melhores do mundo, 10 melhores do mundo. Agora que esse povinho aí vai ganhar alguma coisa, gente? César Barão Geraldo, um abraço. Abraço, César, muito obrigado. Realmente eu estou preocupado. Porque a Copa de 70 foi a primeira Copa que eu assisti. Eu tinha 10 anos, assisti numa TV preto e branco, a única televisão que tinha no bairro inteiro, lá em Ibiporã, norte do Paraná, do lado de Londrina. Dono da casa, na rua de cima da minha casa, o dono da casa tinha televisão. Era o rico do bairro, né? Ele tinha uma televisão. E aí ele deixava a porta aberta, a porta da sala, a família dele lá, assistindo dentro da sala, e nós, meninos, garotos lá, nos acotovelando na cerca de balaustra, uma cerca de madeira, assistindo os jogos da Copa de 70. E o recurso para ouvir, já que não dava para ouvir, era ouvir rádio. E eu ouvia a Rádio Paiquerê de Londrina, que entrava em cadeia com a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes tinha uma cadeia de rádios, cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil. E a Rádio Paiquerê entrava em cadeia com a Rádio Bandeirantes. Assisti a Copa nessas condições, o Brasil foi campeão. 94, aí já em condições melhores, assisti na televisão, vestindo a camisa verde e amarela, colocando uma bandeira nas costas e torcendo para o Brasil. O mesmo aconteceu em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão do mundo. Então eu estou com 65 anos. Tem impressão, o CH, como falou aí nosso ouvinte, né? Não vou ver mais o Brasil ser campeão do mundo. Porque, ao que tudo indica, o Brasil não tem condições de encarar as seleções europeias. Nós estamos ladeira abaixo, cada vez pior. Quanto mais passa o tempo, a coisa vai piorando. E tem um outro desalento, porque ainda nós temos aí o Vinícius Júnior, né? Pode desabrochar a qualquer momento na seleção. O Rodrigo. Tem o Neymar, que ainda é o jogador, o nosso melhor jogador em atividade. Claro que não consegue jogar devido à contusão, mas ainda não encerrou a carreira. E quando esses caras pararem de jogar, o que será de nós, hein, CH? Nós já estamos há algum tempo na 4ª prateleira da qualidade técnica do futebol do mundo. Mas dá para organizar melhor o que nós temos em mãos. Falta comando, falta um projeto para a seleção brasileira. Se não souber fazer, pega o avião, vai perguntar para a Alemanha, para a Espanha, para a França, como é que eles fizeram 12 anos de projeto. Você começa o projeto agora, só com um jogador novo, para projetar daqui a 3 Copas do Mundo. Se não fizer isso, Batista, começar do zero, esquece. Eu não verei e, infelizmente, o amigo não verá a seleção brasileira voltar a ser campeã do mundo. Agora são 17 horas e 53 minutos de intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a final do Campeonato Paulista. Logo mais 9h35, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Vamos estar juntos. Tem Corinthians e Palmeiras. O provável timão: Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Raniele Martinez, ou ainda a presença do Breno Bidon. Tem ainda a possibilidade também de uma outra opção no meio-campo, além do Carrilho e Romero. Depay e Yuri Alberto Garro é dúvida para o jogo. Já o provável Palmeiras de Everton, Mike, Murilo, Micael e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios, Rafael Veiga e Maurício, Estevão e Vitor Roque. Tem ainda a possibilidade do Facundo Torres entrar no lugar do Maurício, que está voltando de contusão. Apita o jogo Matheus Candançan. 9h35, a bola rola, decisão do Campeonato Paulista. Tem Corinthians e Palmeiras. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
17 horas e 58 minutos em Campinas. Esporte em debate até às 19 horas e 30 minutos com muito esporte, informação e debate. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O self-service de primeira qualidade, com a maior variedade e requintado todos os dias no almoço. Tem carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, as cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks. Almoço todos os dias, num ambiente agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. E tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias. João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem próximo ali da Moraes Salles. Avenida Moraes Salles. E também próximo da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, tudo bem, né, Batistão? Um abraço aí ao Tigrão, um abraço ao nosso querido CH, ao Greger, né? E todo o pessoal Boris aí, né? E o nosso, que eu sempre esqueço, o nosso amigo aí que cobre Guarani a Ponte. Poxa vida, desculpa, eu vou lembrar o nome dele aí. Poxa vida, perdão aí, querido. Então, rapidinho, né? Passou o podcast aqui, estava assistindo o podcast do Guarani hoje, né? Porque foi inaugurar, acho que ontem, estava o presidente, nosso querido técnico Marcelo, Maurício Souza, né? E vai, os jogadores estão falando até em abrir o treino lá de vez em quando, hein? Vocês têm que estar de olho aí, tá bom? Abraço a todos aí, Batistão. Semi São Paulo. Valeu, grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, concordo que a nossa seleção está uma lástima, mas o futebol é imponderável. A Argentina, além de ter perdido para a Arábia na primeira fase, só passou para a semi depois de ganhar nos pênaltis. O Brasil tomou o gol de empate nos acréscimos e saiu nos pênaltis. Times como Santo André e Paulista ganharam a Copa do Brasil. A Ponte, se não fosse o pênalti mal marcado pelo Arnaldo César Coelho, também já teria saído dessa zica. Então, o futebol é imprevisível. Abraço, Clefor. Ô, Clefor, o regulamento da Copa do Brasil mudou. Times que ganharam a Copa do Brasil, Santo André, Paulista, Juventude, Criciúma, a chance de ganhar a Copa do Brasil é praticamente zero. É igual esse campeonato mundial. Você acha que algum time brasileiro, analisando com coerência, sem paixão clubística, que o torcedor acha que o time dele vai ganhar tudo, né? Mas analisando sem essa paixão clubística, você acha que algum time brasileiro tem condição de ganhar esse campeonato mundial? É muito difícil. Eu concordo com você, o futebol realmente mudou, mas para o Brasil mudou para pior. Nós estamos, como disse aí o CH, na quarta prateleira do futebol mundial. Então, é muito, mas muito difícil. Mas pode ser, né? Futebol é imponderável. De repente pega uma veia aí, um vento favorável, e aí pode acontecer. O Brasil nunca mais ganha uma Copa do Mundo.
Diz aqui o ouvinte que não assinou a mensagem, final do telefone 5718. Olá, galera da Band. Está passando o jogo no Sport TV. São Paulo e Santos, sub-20. Rafael Freitas torceu o joelho sozinho e precisou ser substituído imediatamente. A imagem mostra bem a torção. Alexandre do Taquaral. Nossa, que tristeza, hein? Santos tinha interesse na contratação do jogador. E agora, hein? Guarani receberia 1.200.000 por 60% dos direitos econômicos. E agora essa torção de joelho, se for uma torção leve, e aí não compromete, né? Mas se for uma torção um pouco mais forte, pode ser que o negócio aí da venda do jogador pode melar, hein, CH? Torção do joelho do jogador Rafael Freitas, o Casabranca. No jogo, o ouvinte está dizendo que está assistindo o jogo pelo Sport TV, São Paulo e Santos, no Campeonato Brasileiro Sub-20. Eu lamento como você está lamentando, realmente. Uma tristeza, não dá para saber a distância, a gravidade da contusão, a gente sempre deseja que não seja grave, mas caso aconteça qualquer tipo, deve ter seguro também para esse tipo de situação, né, Batista? Porque ele já está jogando no Santos. Então, pode ser que não receba nesse momento o dinheiro acertado entre as partes. Mas tudo é conjectura, Batista. Mas eu lamento muito o que tenha acontecido com esse garoto. E agora são 18h05 em Campinas. E eu quero lembrá-lo de que nós temos presentes no programa de hoje. Você quer ganhar os presentes do programa? Então faça o seguinte: entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um formulário, ali onde o pessoal coloca os comentários. Você vai preencher este formulário. É simples, todo mundo consegue preencher. E aí você estará se habilitando a participar o sorteio de hoje. Um par de ingressos do Hop Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Um par de ingressos para o Hop Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. E um recado muito importante: caso você não tenha condições de vir buscar o prêmio, essa é a condição de você participar. O ganhador tem que retirar o prêmio pessoalmente aqui na emissora. Se você não pode vir, são 3 dias úteis. Hoje é quarta-feira, aliás, hoje é quinta-feira. Então você terá amanhã, sexta, segunda e terça. 3 dias úteis, das 9 da manhã até a 1 da tarde, e das 2h30 até as 5h30 da tarde, nos 3 dias úteis. Se você não pode vir retirar nesses horários e nos 3 dias úteis, por favor, não participe, porque pode tirar a vez de alguém que tenha condição de comparecer aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. E aí você vai permitir que outras pessoas participem e aquela que ganhar terá condição de vir aqui retirar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e também por permitir, caso você não tenha condição de vir buscar, não participando do sorteio. E para todos que vão participar, boa sorte para você e muito obrigado pela participação. Olha, eu disse que o programa hoje vai até às 7h30. Eu me equivoquei. Hoje tem jogo. Decisão do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, com a narração de Leandro Boles, na Rádio Bandeirantes Campinas. E aí o programa termina um pouco mais cedo, porque tem
a veiculação da Voz do Brasil. Programa obrigatório. Então o programa vai até às 7 da noite, até às 19 horas. Então, aí o programa Esporte em Debate, Voz do Brasil até às 8 e depois o Concentração. Às 21h35 a bola rola e o Leandro Bola está registrado, vai narrar a decisão para você, com análise do Carlos Henrique o CH e reportagens do Vladimir Catarino. O Edu Pinheiro, o incomparável, estará aqui no plantão informativo e também comandando o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. A decisão é aqui na Rádio Bandeirantes, hoje, quinta-feira, 27 de março de 2025. Bandeirantes! Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva onde voltar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Emerson Canadá Veículos, comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos, sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 12 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje até às 19 horas. E eu quero falar agora da Pisocol. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então não perca tempo.
Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. E agora o Guarani chegando. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre confirmou hoje aquilo que nós já havíamos dado, né, até na semana passada, o empréstimo do Ian Henrique para o Internacional de Porto Alegre, vai jogar no Sub-20 do Colorado, e a rescisão contratual do Lucas Adel, zagueiro que acertou com volta redonda para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Boa sorte aí aos dois jogadores na sequência de suas carreiras. Quem concedeu uma entrevista à assessoria de imprensa do Bugre foi o atacante Samuel, que ainda não teve a sua estreia, né? Ainda não jogou com a camisa do Guarani. Ele passou aí um período lesionado e também realizou tratamento e agora deve estar apto para disputar a Série C. O Samuel fala exatamente sobre o período que passou lesionado e sobre o tratamento realizado pelo Guarani. Eu sofri uma lesão bem grave na pré-temporada do ano passado, quando eu estava atuando no Japão, e foi um período bem difícil para mim. Passei um momento bastante difícil e pude retornar para o Japão, mas infelizmente não consegui. Fiquei num período ainda de condicionamento, fugiu a palavra. Foi um período de reabilitação e a própria, quando passa para o campo de transição, foi um período bem difícil e eu fiz um período de transição lá, mas, como falou, quando eu cheguei aqui, o pessoal tem todo o cuidado, né, pela lesão que foi, pelo grau da lesão que foi, o pessoal teve todo o cuidado comigo, o pessoal da fisiologia, da fisioterapia, tiveram todo o cuidado comigo para voltar e a poder me inserir nos treinos. Então, é isso, foi um período difícil, mas agora passou, agora eu tô me sentindo cada vez melhor nos treinos para poder ser inserido ao grupo no Campeonato Brasileiro. O Samuel comentou também sobre as formações que ele já jogou em toda a sua carreira. Já joguei no 4-4-2 e para mim, como atacante, quanto mais atacante perto de mim, melhor, né? Que aí a aproximação é melhor. E já joguei assim em diversos esquemas, já joguei sozinho também de centroavante, mas no Vitória e no Japão eu também já cheguei a jogar com 2 atacantes de referência, até pelo esquema do jogo, que o jogo pedia na hora ali, e me dou super bem. Para mim, particularmente, quanto mais atacante, como eu falei, perto de mim, melhor, e me dou super bem nesse esquema, ou jogando sozinho como a única referência também. Eu não vejo problema em jogar com 2 atacantes ou sozinho como referência. Por fim, o atacante Samuel também comentou como foi feita a negociação, como foram as conversas com o Rodrigo Pastana, que o convenceram a vir jogar no Guarani. O Pastana, quando me ligou, ele conversou comigo sobre o projeto do clube e eu prontamente entendi o projeto que ele queria e aceitei a oportunidade que ele me deu de retornar, de me realocar no futebol brasileiro. Achei muito interessante o projeto que ele tinha para o Guarani, né? Que infelizmente tinha acabado de cair. Ele me explicou a situação e disse que o clube gostaria de voltar com urgência para a Série B. E eu prontamente aceitei e vim com as melhores intenções possíveis. Infelizmente não pude ajudar no Paulistão, mas agora bem melhor fisicamente, bem mais condicionado. Espero poder ajudar na Série C e subir com o Guarani. Tanto o Samuel, né, tá ansioso aí para ajudar o Guarani na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, como o torcedor bugrino também tá ansioso para ver o Samuel em campo ajudar o time nesta briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Felipe Vick, que é o fisiologista do Guarani. Ele explica a sua função de forma detalhada. O fisiologista, ele é responsável então pelo monitoramento, né, e o controle das cargas, tanto de treinamento. A gente realiza, né, as avaliações que os atletas realizam na pré-temporada, ou o atleta está
chegando recentemente no clube, para identificar alguns fatores que podem ser fatores de risco para alguma futura lesão. A gente consegue identificar esses fatores e corrigir, e aí isso a gente passa para a comissão técnica, especialmente para o departamento médico, para os preparadores físicos, né, para serem realizadas essas intervenções, buscando então melhorar, condicionar e também equilibrar, né, se o atleta está com algum desequilíbrio, corrigir isso para diminuir a exposição desse atleta ao risco de uma lesão, né. Além disso, a gente produz relatórios relacionados ao treinamento e do jogo também, para fornecer esses dados para a comissão técnica, para ver como é que está o desempenho dos atletas em relação ao jogo, em relação ao treinamento, o que ele tem que melhorar. Então, basicamente, esse é o papel do fisiologista, ele acaba estando ligado com outros setores, com a fisioterapia, no processo de retreinamento do atleta que está com a lesão, juntamente com a preparação física e diretamente com o treinador também, fornecendo os dados de treinamento, principalmente. Uma das funções do fisiologista é exatamente monitorar os jogadores, né? Antes, durante e depois das partidas. O Felipe explica como é essa função. A gente tem, todos os dias, né, a gente realiza reuniões pré-treinamento e ali são discutidos, né, algumas questões, alguma necessidade de algum atleta ou alguma restrição em relação ao que ele pode realizar ou não no treinamento, né. Então, a gente tem algumas avaliações que realizamos, geralmente sempre 48 horas ou 24 horas pré-jogo e pós-jogo, para monitoramento do status, né, neuromuscular e de recuperação do atleta. Então, com base nessas avaliações, a gente tem aqui no clube avaliação de salto, avaliação de sangue e avaliação de força. Então, a gente reúne, né, essas informações, somado também às informações que o próprio atleta ele traz para a gente, né, através das respostas de questionário, né, como ele dormiu, como ele está recuperado, se ele está com alguma dor. Isso tudo a gente leva para essa reunião e a gente discute com a comissão e, a partir daí, a gente ou retira o atleta do treinamento junto com a comissão, né? Não é só um responsável, isso é debatido, ou a gente faz um controle de carga de treinamento, né, para diminuir essa exposição do atleta ao risco de uma lesão e ele tá melhor apto, né, pro jogo. Não. Como eu falei, não tem autoria de veto, mas a gente discute e passa, né, a informação para ser debatida. Por fim, o Felipe falou sobre o pouco tempo, né, que o clube teve na pré-temporada. A importância desse período longo agora também entre o Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro. Em relação à questão da pré-temporada, iniciando por ela, tá? Foi uma pré-temporada, digamos, pequena, né, um período curto. Ela é extremamente fundamental. Por quê? Porque no início da temporada a gente realiza, né, essa bateria de avaliações para identificar diversas questões, as variáveis físicas, se o atleta tem que não tem que corrigir um déficit que ele está apresentando. Então, quanto mais curta for essa pré-temporada, menos tempo a gente vai ter para conseguir corrigir e como a competição vai estar próxima, a gente vai ter que colocar o atleta para a competição, né? Então, agora, nesse período que a gente tem mais tempo, então está sendo um período melhor para a gente conseguir condicionar os atletas e corrigir os déficits que eles apresentaram no retorno, né? Então, ao longo do Paulista era jogo de 3 em 3 dias, basicamente. Então, fica algumas vezes inviável, né, de se realizar treinamento, porque são jogos que exigem muito dos atletas. Por isso a importância da gente ter esse monitoramento e controle do jogo e do treinamento para fornecer essas informações para o Maurício, né? Porque na medida que se a gente não fornecer, vai expor o atleta a um risco maior de lesão e ele, lesionado, menos atletas aptos a gente vai ter para o treino e para o jogo, né? Então, no Campeonato Paulista, basicamente foi o quê? Foi recuperar os atletas para o jogo seguinte. Então, a gente utilizava muitas avaliações de sangue, avaliações de salto e das respostas deles mesmos para a gente conseguir passar essa informação para a comissão e a gente tomar a melhor decisão possível, né? Para que os atletas estivessem aptos e bem para performar no jogo que é o necessário. Para fechar com o Guarani, Batista, vamos ouvir uma declaração importante que foi dada pelo presidente Rômulo Amaro, né? Ele participou aí do podcast do próprio Guarani e ele falou sobre os reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele garantiu que o mercado ainda está aberto e que o Guarani vai trazer mais jogadores para a disputa da competição. Tem ainda. A gente não pode, obviamente, abrir porque não tem nada fechado e assinado ainda, mas tem. Um dos reforços, né, que está muito perto de ser anunciado pelo Guarani, é o lateral JP Galvão, que disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional.
O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra a sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e também pessoais. É isso mesmo, Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes, boas entrevistas, né? Tá aí o Samuel, em torno do qual a gente também tem uma grande expectativa e uma curiosidade maior ainda de saber aquilo que ele poderá render. E fica aí, né, aberta também essa possibilidade do JP, que tá vindo aí, né? JP Galvão, disputou pela Inter, o time não foi bem, mas não dá pra gente dizer, caiu, poxa, vai trazer, mas não é assim. De repente o time não foi bem, mas a performance individual do jogador foi boa, foi legal, foi satisfatória, e é óbvio, né, que não adianta a gente ficar aí pegando apenas esse rabicho daquilo que rendeu o time para tentar, obviamente, fazer uma avaliação do jogador. Tomara que venha, eu gosto. Não fala, galera, muito curto e telegráfico hoje, pensando em um elenco mais experiente e com uma média de idade mais alta, o da Ponte. Você acha que um plantel com 25 a 30 jogadores está de bom tamanho ou acha pouco para toda temporada? Para toda temporada é pouco, claro, porque vai ter contusão, vai ter jogador que vai sair, vai ter jogador que vai pegar uma pena às vezes maior. Eu acho assim, para a Série C e para qualquer outro campeonato, eu não gosto de 28 e não gosto de 40. Eu entendo que em trabalhos, e a gente tem estatística disso, tem experiência com algumas coisas que deram certo, que o número legal é em torno de 32 jogadores, né? Pensando em um elenco mais jovem, com uma média de idade não tão alta, aí nós estamos falando da Ponte, como o do Guarani, você acha que um plantel com 25 a 30 jogadores está de bom tamanho ou acha pouco para toda a temporada? A resposta é a mesma. Para mim, se possível, e o regulamento permitindo, não é o caso do Campeonato Paulista, 32. Você tem que ter 3 goleiros. Vão sobrar 29. Dá 2 por cada posição, só sobram 7. E tem posição que você não pode ter só 2 para cada posição, que é o caso de zagueiro e volante. Então, fazendo a conta novamente, né? Você, com 32... teria 22 jogadores, um reserva imediato do outro. O goleiro, você tem que ter no mínimo 3, porque o goleiro não tem outro que faça essa função. Machuca 2 e você tem só 2, vai ter que botar o centroavante lá. Já foi para 23. Para 32, 9 jogadores que você vai enxertar aí em posições que estatisticamente sofrem mais baixas por conta da questão disciplinar. 32 para mim é um número legal, para os dois. Sendo o mais velho,
Elenco da Ponte mais maduro, elenco do Guarani com uma média de idade menor, independentemente do quesito faixa etária, para mim 32 é um número legal e bom, e acho que não exagerado e também não muito limitado. Batista. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes. Guarani Ponte Preta Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e toda a sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Rádio Bandeirantes. 18 horas e 30 minutos. E aí, CH, o que você achou das entrevistas? Bacana aí o time do Guarani, hein? Tá colocando várias entrevistas e hoje, novamente, abriu o treino para a imprensa, hein, CH? Eu gosto disso, acho democrático e inteligente. O treinamento e as entrevistas não é para a Rádio Bandeirantes, não é para a CBN, para a Rádio Central, para a Jovem Pan. É exatamente, né, nós, aqui, Veículos e Comunicação, nós somos apenas o porta-voz. Então é muito inteligente isso. Hoje o futebol moderno é cheio de manias, cheia de truques, cheio de modismo, e eu fico muito feliz que as pessoas do Guarani entendam isso, que nós, meios de comunicação, somos o porta-voz do clube de futebol. Simples assim. Agora, quem não gosta de crítica não pode estar metido no futebol. Quem não absorve, não aceita, desde que a crítica seja evidentemente honesta, um critério, não pode estar metido no futebol. Fico feliz, acho que as entrevistas de hoje foram muito boas, principalmente com o fisiologista aí, né? Falando fácil, abordando assuntos que são muito relevantes, não é? Essa impressão que nós temos deste lado aqui à distância, ela foi para mim confirmada pelas entrevistas aí. Cada jogador chega de uma maneira diferente, você precisa equalizar tudo, equiparar tudo, né, para deixar o mais próximo do ideal na regularidade, pelo menos na preparação física. E na fisiologia também, né? Eu também fico muito feliz que os clubes de Campinas estejam organizados nesse sentido, porque é uma coisa que, para mim, no meu conceito, caminha junto. Não dá nem para deixar e nem para dar muita importância, tem que caminhar junto. Parte física, parte do aspecto técnico, do aspecto tático e na parte médica. Tudo tem que caminhar. E na parte física, evidentemente, e fisiológica. Então, legal. Eu gostei das entrevistas, viu, Batista? Gostei de verdade. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Às vezes eu ouço, ouvindo essa entrevista do fisiologista do Guarani, aliás, poderíamos chamá-lo de o fisiologista da palavra fácil? Falou bem, Batista. Falou bem. Falou bem. Então, às vezes eu escuto de alguns imbecis, inclusive colegas nossos da crônica, de que se o Pelé jogasse hoje, ele não pegava na bola. Dos quase 1.300 gols que ele fez, ele não faria nem 300. Você já pensou tudo isso daí que foi colocado agora de tecnologia e de ciência, que está
à disposição dos atletas e do futebol como um todo, da comissão técnica. Você já pensou o Pelé com todos esses benefícios? Pelé, ó, esse músculo aqui, a gente vai dizer para você não forçar tanto, tá? Você tenta não dar tanta carga, nós vamos te tirar 10 minutos antes para fazer uma recuperação lá na banheira de gelo, porque nós detectamos o seu secar e aqui no seu movimento, no seu mapa de calor, no cacete A4. Já pensou tudo isso daí a favor do Pelé naquela época? Ele faria 4.000 gols hoje e não 1.300, Batistão. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior e sabor e também inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E também você pode, no caso, ir também nas lojas dos Amarais e em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, você que é da região. E tem mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18h36 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. E hoje, exatamente hoje, o Guarani está completando 44 anos da conquista da Taça de Prata. É aquela estrela prateada que tem no uniforme do Guarani. E o Edu Pinheiro, o incomparável, vai contar a história da conquista do Guarani aqui na Rádio Bandeirantes. Vai, Edu! Meus amigos da Bandeirantes, o nosso convidado especial hoje, ele conquistou a Taça de Prata em 81, há 44 anos, jogou todas as partidas, o goleiro Birigui. Olha, na base, 75, 76, 77, o Birigui foi convocado para a Seleção Brasileira Juniores, em 75 esteve em Cannes, na França, em 76 no Sul-Americano de Toulon e também em Cannes, em 77 no Mundial de Juniores na Tunísia, lá estava Birigui com a Seleção Brasileira, era da base do Guarani. O Birigui se profissionalizou em 77. O Birigui era o terceiro goleiro da campanha de 78, o Guarani campeão brasileiro. Em 81, na Taça de Prata, ele atuou em todas as partidas, super campeão. Em 81, ele foi para o Santa Cruz. E lá em Recife, ele foi campeão pernambucano, 88, 84, 86, 87. Foi para Portugal no Famalicão, depois voltou para o Santa Cruz. Voltou para Recife, jogou também no Esporte. Com a palavra, o campeão da Taça de Prata, 81, há 44 anos. Fala, Birigui! Boa tarde, torcedor campineiro. O torcedor bugrino, meu querido Bugrão. Hoje comemorando a data daquela noite memorável em que o Guarani se sagrou campeão da Taça de Prata. Aqui quem fala com vocês é o Birigui, era o goleiro na época. Aquele dia especial, o primeiro título do senhor José Duarte, e a gente estava presente. Queria relembrar, foi uma noite inesquecível para mim, meu primeiro título também, como jogador profissional, já que no título do brasileiro de 78 era a reserva do Neneca, junto com o João Roberto, então para mim foi um dia muito especial. Aquele esquadrão maravilhoso, nós tínhamos a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro, Jorge Mendonça e Careca, então é com muito carinho que eu relembro essa data.
Um abraço pro torcedor do Bugre. Comemorem. Nosso time é grande, esse time do Guarani é grande. É o momento de retomar aquela grandeza que a gente tinha naquela época. E nessa Série C, fazer uma grande Série C e tentar subir para B. Um abraço, Batista, e a todos que estão me ouvindo, tá? Tudo de bom. Bem, meus amigos da Bandeirantes, amigo Batista, taça de prata, né? É isso. Hoje, 44 anos da conquista do Guarani. Você me pediu, eu tô aqui com os meus arquivos aqui, agora eu vou fazer o seguinte, para explicar, rapaz, é um rolo danado, seu Batista. Eu vou tentar explicar. O que acontece? Por que o Guarani disputou a Taça de Prata em 81 se ele foi campeão em 78? Campeão brasileiro. Porque naquela época não tinha ranking. Era baseado na classificação do Campeonato Paulista, no caso do Paulista de 1980. As 6 primeiras equipes do Paulista de 80 foram para a Taça de Ouro, Brasileirão. E do 7º para baixo, Taça de Prata. O Guarani foi o 7º colocado no Paulista 80, então foi para a Taça de Prata em 81. O interessante é que o Palmeiras terminou o Paulista de 80 como 16º colocado. Não tinha direito nem à Taça de Prata. Mas a CBF convidou o Palmeiras. Então vamos lá. Eu vou tentar explicar aqui, depois eu falo do regulamento. Vocês vão perceber aí, através dos jogos, tá, que é muito complicado. Bom, aí começou a primeira fase. Primeiro jogo, Guarani 1, Coritiba 0, gol de Careca. 11 de janeiro de 81. Depois, Guarani 1, Grêmio Maringá também 1. Olha o Maringá aqui, ó. Olha aqui, ó. Maringá, tá na fita esse ano também na Série C, né? Guarani Maringá, primeiro jogo Série C esse ano aí. Aqui foi 1-1 no Brinco, Jorge Mendonça pro Guarani. Sabe quem que empatou pro Grêmio Maringá? O Zé Carlos, campeão brasileiro em 78 pelo Guarani. Ele saiu do Guarani e foi pro Maringá. E o técnico do Maringá, Ilzo Neri. Vai vendo aí, que nostalgia. Bom, depois, Juventus 2, Guarani 0 na capital. Depois aqui, Guarani meia dúzia, Serrano de Petrópolis 0. 3 gols de Jorge Mendonça. Aí o Guarani foi jogar no Paraná com o Cascavel. Ganhou de 2-1. Cascavel 1, Guarani 2. 2 gols do Careca. Depois o Guarani lá no Rio de Janeiro pegou Campo Grande. Campo Grande 1, Guarani 2. Gols de Jorge Mendonça e Marcelo Vita. E aí, o último jogo da primeira fase, Guarani 4, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Lúcio fez 2, Careca e Jorge Mendonça. Guarani terminou em primeiro lugar a primeira fase no seu grupo. Então foi para a segunda fase. A segunda fase exótica, diferente, porque eram 4 grupos de 3 equipes cada. 4 grupos de 3 equipes cada, vai vendo. Então vamos lá, segunda fase. O Guarani lá em Campos perdeu do Americano. Americano 1, Guarani 0. Depois aqui, Guarani 2, Palmeiras 1. Careca e Jorge Mendonça e Senna marcou pro Palmeiras. Depois, Guarani 4, Americano 1. Aqui no Brinco, Jorge Mendonça marcou 3. E no dia 25 de fevereiro de 81, atenção, hein? Aqui a coisa era diferente. Em São Paulo, Palmeiras e Guarani. Se o Guarani vencesse, subiria da Taça de Prata para a Taça de Ouro, que era o Brasileirão. A Taça de Prata de 81 dava esse direito. Quem terminasse em primeiro lugar no seu grupo, na segunda fase, iria direto para a Taça de Ouro. Mas aí, o Palmeiras, com 2 gols de Senna, derrotou o Guarani. Palmeiras 2, Guarani 0, e o Palmeiras foi para a Taça de Ouro. Olha que nem a Taça de Prata ele teria direito de disputar o Palmeiras. A CBF convidou, conforme eu expliquei no começo. Bom, o que aconteceu com o Guarani? Além de permanecer na Taça de Prata, foi direto para semifinal. E aí o Guarani pegou o Comercial de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O jogo foi lá.
e o Guarani venceu lá por 2-1. Gols de Hernani, Banana e Lúcio. Lembrando que em 81 já tínhamos Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? A divisão do estado foi em 76. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Jogo da volta, no Brinco. Guarani 3, Comercial de Campo Grande 0. Capitão Jorge Mendonça e Jaime. E na outra semifinal, a Anapolina eliminou o Remo. Então a final foi Guarani e Anapolina. Primeiro jogo foi no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no dia 21 de março de 81. E aí o Guarani estraçalhou, não economizou. Anapolina 2, Guarani 4. Primeiro tempo 3-0 Guarani. Careca marcou 2 e Lúcio. No segundo tempo, Ney, gol da Anapolina. Fernando chegou a fazer o segundo, estava 3-2 até então para o Guarani. E o Miranda marcou o quarto gol, 2 Anapolina, 4 Guarani. E o jogo da volta, 27 de março de 81, uma sexta-feira, há exatos 44 anos do Brinco, público 12.452. O Marcelo Vita fez 1-0 para o Guarani, o Careca não atuou nessa partida. O Marcelo Vita, tudo ele passou aqui na Princesa do Oeste, lá na banca do Roberto, tá fazendo uma corridinha. Marcelo Vita. E aí o que aconteceu? No final do jogo, a torcida bugrina invadiu a pista de atletismo antes do término do jogo. Isso desconcentrou a equipe. E quando o árbitro retomou a partida, que ela ficou paralisada mais de 15 minutos, e quando retomou, a Anapolina empatou com Osmário. 1-1, Guarani campeão. Guarani com Birigui, Miranda, Jaime, Edson e Almeida. Edmar, esse Edmar veio do Ceará. Jorge Mendonça e Ângelo. Lúcio, Marcelo Vita, depois Frank e capitão, depois Paulo César. Técnico, o saudoso José Duarte, que na história do Guarani é o técnico que mais dirigiu o Bugre. O árbitro foi Manuel Serapião Filho e o presidente do Guarani era Antônio Tavares Júnior. Olha, essas informações há muito tempo atrás foram me passadas pelo José Ricardo Mariolani. Uma parte eu escrevi, a outra eu datilografei. E quando você me pediu a história já estava pronta. E eu passei aí a foto no grupo do meu papel. É no papel. Pode perguntar pro Google a história da Taça de Prata em detalhes. Esse papel aqui acho que ganha. Meus amigos da Bandeirantes, amigo Batista, 44 anos o Bugre conquistava a Taça de Prata. Aos amigos da Bandeirantes e a você, aquele abraço, Batistão! Valeu, Edu, muito obrigado e muito obrigado ao Marcos Ortiz, que colocou um belíssimo material no site Planeta Guarani. 18h47, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h50, está encerrada a promoção. Agora vamos fazer o sorteio. Você que participou, fique ligado já já. Você concorrerá aos prêmios, aos presentes de hoje. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Da família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Boa tarde, Batistão. Guilherme falando aqui. Batista, manda um abraço pro meu pai, Paulo Ramos. Hoje é o aniversário dele e ele com certeza está escutando vocês, porque ele escuta o programa todos os dias. Acompanha você desde os anos 80. É muito seu fã. Um abraço, Batista! Tô lendo do jeito que o Guilherme escreveu. Então, Paulo Ramos, papai do Guilherme, para você, feliz aniversário. Que Deus te ilumine, proteja, que você tenha saúde, que é muito mais importante do que tudo, e que seja feliz, porque o ser humano
nasceu pra ser feliz. Aí, sensacional. E agora na lata. Responde na lata. E antes do Na Lata, vou divulgar o ganhador ou a ganhadora dos presentes de hoje. Atenção! Solta aí! Ganhador, Nilton Orestes do Prado. Telefone 19-993-57, os 4 números que, claro, eu não vou divulgar. O Nilton Orestes do Prado ganhou um par de ingressos do Hop Hari, mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Parabéns, Nilton Orestes do Prado. Você tem 3 dias úteis para retirar os seus presentes. Amanhã e também na semana que vem, na segunda e na terça, das 9 até a 1 da tarde e das 2h30 até as 5h30, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. Parabéns! Muito obrigado para todos que participaram, mandaram para cá a sua participação. Claro, só um que ganha, mas, fala a verdade, é legal demais participar, não é? E de vez em quando nós temos aqui os presentes, então participe, outras oportunidades virão. E vamos ao Na Lata de hoje para os nossos comentaristas. Craque do continente em 2017, o ex-jogador do Grêmio e Corinthians, Luan, não entra em campo há 1 ano e cogita até abandonar o futebol. Além dele, cite outra decepção que você se recorda do mundo do futebol. Começo com você, CH. Ah, sem dúvida, Adriano Imperador. O Luan é uma grande decepção realmente, mas na época, quando perdeu o pai, o Adriano resolveu parar de jogar e foi uma perda irreparável. Para mim, jogava demais, mas infelizmente acabou encurtando a sua ótima carreira. E para você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? O Almir Pernambuquinho, de tantos times, e, veja, jogou naquele jogo memorável da virada do Santos do Mundial de Clubes no Maracanã na década de 60, 63, onde o Santos virou de 0-2 para 4-2. 2 gols de falta do Pepe. O Pelé não jogou. O Almir Pernambuquinho, que brigava e encrencava muito, encurtou a carreira por conta da indisciplina e ainda em condições de jogar, foi assassinado numa briga de bar em Recife, no Pernambuco. Para mim, uma história muito triste e encurtada também pela falta de cabeça. Eu sigo com você, Tigrão. Dibu Martínez, goleiro da Argentina, diz que se aposentará da seleção argentina caso vençam a Copa de 2026. Abrir espaço para os jovens, disse o goleiro. E aí, o que você achou aí dessa atitude? É uma boa ação do goleiro argentino? Jogou pra galera, ele devia dizer, ganhando ou perdendo, eu vou abrir espaços para os mais jovens, se depois da Copa de 2026. Agora, ele condiciona a ganhar, quer dizer que se perder, o moleque não precisa de chance? Jogou pra galera. E você, CH, a sua reflexão? Tigrão acabou resumindo o que exatamente eu penso. Jogou pra galera, né? Simples assim. Eu sigo com você, CH. Quem será o campeão paulista de 2025? Jogo daqui a pouco, 21h35, que você vai comentar com a narração do Leandro Boles. Corinthians, que joga em casa, ou Palmeiras? Palmeiras vence e ganha o título nos pênaltis. E você, Tigrão, qual é o seu palpite? Tá com o seu palpitômetro aí ligado, esperto ou não? Tá esperto, tá ligado. Não sei se tá calibrado. Mas eu, como corintiano, sabe aqueles alfinetinhos
que a turma usa para modelar a gola da camisa naquela armação de papelão, aquele alfinetinho bem fininho, não tá passando nem aquilo lá. Eu tô muito preocupado, mas essa eu vou falar com o coração. Corinthians. Vamos lá, CH, um comentário rápido aí sobre a final que acontece daqui a pouco na Neoquímica Arena. É um jogo muito difícil para os dois times, principalmente para o Palmeiras, que teve a chance de sair na frente e perdeu em casa para o Corinthians. Corinthians hoje que tem um problemão, o Garro não deve jogar, e o Carrilho jogou com a camisa da seleção peruana 90 minutos, na terça, e viajou para jogar na quinta. Esses são os problemas do Corinthians. E o Palmeiras vai babando para cima, só que vai conseguir efetivamente ganhar o jogo no tempo normal. O Palmeiras, para mim, tem mais time, mas eu não posso deixar de observar que dentro de casa o Corinthians é muito forte. Abraço, CH, um ótimo trabalho hoje. Obrigado, até mais, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço pra você, tchau. Tchau. Vem aí a voz do Brasil, tchau. Em Brasília, 19 horas. Está no ar